Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. No podcast de hoje, a Cláudia preparou para nós mais uma reflexão a respeito da vingança, com base no tópico 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Por diversas vezes a gente já estudou esse tema, né? E eu tenho certeza que ele nos move porque é muito presente em nossos corações falíveis. Por isso, oportuna as reflexões provocadas pela Cláudia. Hoje eu não vou dar muito spoiler, não, né? Mas gostaria de dar uma notícia boa, porque hoje a coordenação da live, que a Cláudia vai participar também à tarde, vai ficar a cargo da Lana e do Ítalo, como estreantes, né? Prestigiem, vai ser um momento muito legal da gente estender os comentários, como eu já disse, de um tema muito instigante, porque provavelmente muito presente no nosso dia a dia e nos nossos corações, né? Eu gostaria de ressaltar no finalzinho que a gente vai buscar uma outra mensagem de Emmanuel, nos preparando para o nosso momento da prece, esse momento tão importante. E curiosamente, aqui eu estou fazendo uma provocação. O Espírito de Emmanuel nos ensina a melhor forma de nos vingarmos. Fica aí com a pulgazinha atrás da orelha, acompanha até o final e acompanha a nossa prece, para que você possa entender essa proposta da espiritualidade superior sobre esse tema, ok? Bom, como último comentário, a gente sempre vai reforçar, né, o convite para que você esteja participando conosco intensamente, da maneira que você achar melhor, tá? Mas a gente gostaria de ouvir a sua opinião, de contar com a sua participação, com a sua vibração, ouvindo, mas também comentando, sugerindo temas, sendo ativo no sentido de buscar aprimorar as ações. E nesse sentido, cada um de nós pode e deve colaborar ativamente. A gente vai sempre fazer esse convite porque estamos de coração aberto a todos. E por final, na nossa prece, caso você julgue interessante, coloque um recipiente com água, participe conosco vibrando intensamente e sintonizando com a espiritualidade superior que vai estar sempre ao nosso lado, né, impulsionando toda e qualquer iniciativa da nossa parte para o bem dos nossos corações e de todos que estejam à nossa volta. Ok? Só nos resta, portanto, repetimos o convite, transmitindo a todos um abraço fraternal. Vamos ouvir? Olá a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria estarmos juntos, compartilhando os ensinamentos do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações. O tema de hoje, a vingança, é instigante e merece, como todos os outros temas tratados no Evangelho, uma análise mais profunda de nossa parte, para que nos apropriemos do conceito, compreendendo-o, e a partir daí façamos as nossas análises íntimas. Eu sou vingativo? Como anda a minha suscetibilidade? Dou conta de ser contrariado? Como andam as minhas reações? E as minhas ações? Eu já consigo agir com maturidade e discernimento diante das pessoas e situações? Ou apenas reajo? Começando pela origem da palavra, vem do latim vindicare, que significa liberar, clamar, tomar desforra, relacionado a vindicta, vingança, provavelmente de vindicta, mostrar autoridade, de vim, força, mas a raiz de dicere, dizer. Olha só, vingar-se tem a ver
com mostrar força, autoridade, desforrar, não deixar barato. Se fazemos uma busca pelo dicionário, vemos como significado ato lesivo, praticado em nome próprio ou alheio, por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano, desforra, vindita. Então vejam, nos vingamos por nós mesmos ou por outrem quando nos sentimos ofendidos ou lesados por alguém. E geralmente justificamos que estamos com isso fazendo justiça. Será? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 9, temos a orientação do espírito Jules Olivier, ditada em Paris, 1862, onde nos diz que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Está claro, portanto, que o desejo de vingança denuncia o estado de atraso moral, o primarismo, seja dos homens encarnados, seja dos espíritos que a inspirem. Vibrando na emoção da vingança e nos deixando dominar por ela, obviamente atraímos os espíritos com a mesma vibração que passam a nos inspirar e alimentar as nossas intenções voltadas para tais práticas. Esse já é um indício preocupante e que bem pode explicar a origem do caos que vivemos atualmente, onde as suscetibilidades das pessoas chegam ao limite por qualquer contrariedade e de forma primária e incontida damos vazão tanto aos ataques de fúria quanto àquelas vinganças veladas que praticamos no dia a dia de forma consciente ou não. É justo nos perguntarmos: eu me considero uma pessoa vingativa? É a análise íntima que obviamente nos dará um norte de como anda a nossa evolução rumo ao progresso. E o passo seguinte, obviamente, é corrigirmos o próprio passo, usarmos a razão, trabalharmos os valores do Evangelho em nós. A vingança, em verdade, é fruto do orgulho e do egoísmo que ainda caracterizam os nossos espíritos imperfeitos. Portanto, quando praticamos um ato de vingança, estamos alimentando o nosso ego e buscando uma satisfação pessoal. É o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 12, dessa feita no item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem, e disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Vemos então que o desejo de vingança nasce de uma suscetibilidade sombreada pelo orgulho e pela exaltação de nossa personalidade. Ela se manifesta em nosso íntimo como uma reação carregada de emoção, quando nos sentimos contrariados ou ofendidos, ou quando ofendem um familiar, um amigo. São também as formas dos revides, em discussões acaloradas, quando trocamos grosserias, os propósitos violentos de vingar crimes cometidos a familiares. São as emoções muito fortes do ódio, que levam as criaturas aos atos criminosos de vingança. Mas também
acontece a vingança, quando somos ignorados e também ignoramos, quando chateados de alguma forma em nossos relacionamentos, especialmente os familiares, fazemos questão de sustentar a birra, a cara virada, o silêncio gelado, deixando claro para a pessoa a nossa indiferença. Quando veladamente pensamos conosco mesmo o que é seu está guardado e ainda solicitamos o auxílio divino para que a vingança aconteça, acrescentando: Deus me vingará, como se pudéssemos conceber Deus se preocupando com as nossas rusgas e criancices. Hoje temos a figura do cancelamento nas mídias sociais, que nada mais é do que fazer justiça com as próprias mãos, aplicando-a através dos nossos parâmetros totalmente equivocados, porque moldados pelo orgulho e pelo egoísmo. Se o Evangelho nos diz que vingança é sinal de atraso, nesse mesmo capítulo, item 9, nos diz que ela nunca anda sozinha, sempre traz consigo um sinal de vileza e falsidade. Vai nos dizer o espírito amigo Jules Olivier, que assina a mensagem registrada no item 9 do capítulo 12. Vingar-se é bem o sabeis? Tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Vileza porque, segundo o Evangelho, agimos muitas vezes na surdina, pelas costas, através das palavras envenenadas, criando para os outros constrangimentos e vexames. Falsidade porque muitas vezes não gostamos de alguém sem razão aparente e, ao invés de nos esforçarmos por compreender o que nos acontece e agirmos com benevolência, sorrimos pela frente e apunhalamos pelas costas. Está tão entranhado em nós, em nossos costumes, na nossa forma de pensar, que serve de enredo para novelas e filmes. E basta verificar que nós muitas vezes torcemos para que as tramas daqueles que se dizem injustiçados e querem se vingar possam dar certo. Inclusive vibramos comemorando quando atinge o seu objetivo. Pior ainda, acompanhando os noticiários, tomando conhecimento de notícias relacionadas a crimes, por exemplo, imediatamente tomamos o lugar de justiceiros. Desejamos que o responsável pelo ato sofra em dobro o que fez alguém passar. E imaginamos os desfechos, as formas de desforra, vibrando no mal e, portanto, sendo coniventes com ele. Embora muitas vezes distantes fisicamente da cena do crime, mas ligado em pensamentos e emoções, alimentando desequilíbrios. Compreendamos também que a vingança é mais que uma ação premeditada ou um plano maquiavélico. Começa com a expectativa do que alguém deveria ter feito por nós. Contém dificuldade de perdoar. É alimentada pelo orgulho, passa pela mágoa e pelo rancor. Ignora a justiça divina e nem se lembra de amar os inimigos. E cai em uma raiva que até pode fazer mal ao outro momentaneamente, mas faz maior mal àquele que se vinga. Frisemos mais uma vez que o Evangelho nos diz que este é um comportamento de tempos selvagens. E por tudo que já sabemos e pelas luzes de entendimento que já nos chegam, é tempo de deixar de exaltar a personalidade e alimentarmos a nossa alma com o amor que Jesus veio nos ensinar. Se, como diz o ditado popular, a vingança é prato que se come frio, podemos acrescentar que é também indigesto, de consequências terríveis para o espírito. E Jesus sabia disso, por isso afirmou: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nos ensina o Evangelho que, para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa precisa ser a sua maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um ponto. Sabe ele que, pela destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre sofrer, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer advenham das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus o experimentá-lo,
deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Este pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Jesus vem nos ensinar uma postura moral quando nos diz para perdoar 70 vezes 7 vezes, para não resistir ao mal, para pagar o mal com o bem. Combater o orgulho e o egoísmo que ainda existe em nós. Não há outra maneira de estabelecer a fraternidade e a paz, senão partir de nós atitudes imediatas com vistas ao futuro. Os cidadãos do reino anunciados por Jesus, em nova postura e atitude, devem ser capazes de controlar-se quando insultados ou agredidos, agindo com razão e discernimento, disciplinando a pouco e pouco o instinto que domina e traz a ira. Dar a outra face é não se render à vingança pessoal, mas ser sábio na forma de agir perante as injustiças e violências, de forma que cumpramos a lei de Deus, ainda que não entendamos a situação, mas compreendendo a justiça dos propósitos divinos. É preciso, dessa forma, afeiçoarmos-nos ao bem, compreendendo que a lei de causa e efeito guarda em si a essência da pena de talião, cuja aplicação atraímos para nós, quando ferimos os nossos irmãos de caminhada, atraindo também a obrigação de reparar o mal feito. Por outro lado, se deixamos para lá a vingança e o revide desde já, estamos construindo a harmonia, dissolvendo algemas vibratórias de ódio, reconstruindo nosso caminho e naturalizando o bem em nós. Toda vez que transgredimos as leis de Deus e não reparamos pelo exercício do amor os prejuízos causados ao próximo pelos nossos atos inconsequentes, ainda nos satisfazendo em continuar ferindo com a espada, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos faz passar também pela espada, não para nos punir, mas para nos educar e inibir futuros delitos. Mostra-nos assim que todos somos irmãos e que um irmão não deve ofender outro irmão, sem que lhe sejam pedidas contas de seus atos. Pela lei de amor, estas contas podem ser plenamente sanadas, sem que precisemos passar pelo fio da espada. Cabe lembrar que muitos de nós, agora mais conscientes, sinceramente arrependidos, solicitamos a pena do olho por olho antes de reencarnar, promovendo dessa forma simultaneamente a quitação rápida da falta e a aceleração do nosso progresso. Explicando melhor este processo, Emmanuel, na lição 70 do livro Palavras de Vida Eterna, na lição Pacifica Sempre, vai dizer para nós: golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Pensando assim, a maioria das afrontas que vivemos no dia a dia, a resposta natural do homem velho é vingar-se do ofensor com as próprias mãos. Mas Jesus nos chama a agirmos com perdão e uma gigantesca ousadia dando a outra face, fazendo com que o ofensor seja impactado com o poder de Deus que emana das boas ações. A outra face é da coragem de afirmar o bem e sustentá-lo. A coragem é não revidar ao mal, nem sequer pensar no mal, não se permitir sentir o mal. Vai nos dizer mais uma vez Emmanuel, no livro Mais Perto, lição 26, Antônimos Cristãos. Sempre que desafiados a observar a face de sombra dessa ou daquela questão no trato da vida, saibamos apresentar em opostos de luz também a outra. Então, aprender a dialogar e resolver conflitos sem extremos, de forma pacífica, tomando cuidado com as palavras, com os gestos, com a linguagem corporal, colocando-se sempre a favor do bem e da paz.
Se bem compreendemos as leis divinas, sabemos que não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, porque toda justiça está nas mãos de Deus. Deus é por nós em toda parte. Então, acalme-se, perdoe, siga a vida com bom ânimo e alegria de viver, aproveitar o tempo que temos para fazer as pazes e criar laços fraternos, aprendendo a respeitar o modo de ser de cada pessoa e não tentar impor-lhes os nossos pensamentos e vontades. Podemos até não concordar com algo que esteja sendo dito, mas devemos respeitar o direito da pessoa de dizê-lo, evitar discórdias e dissensões inúteis, construindo um caminho de paz que começa em nós mesmos. Concluímos então com a fala do Espírito que traz a mensagem registrada no item 9 do capítulo 12, objeto do estudo da noite, quando nos diz assim: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Boa noite a todos e que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a leitura da lição de número 13 do livro Doutrina e Aplicação, Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A autoria da lição é de Emmanuel, intitulada Vingança. Vinga-te da ignorância, instruindo-a sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue com a prece do amor, que compreende e auxilia sempre. Responde ao mal com o bem. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Retribui a maldição com a bênção. Responde à preguiça com o trabalho. Auxilia ao que te prejudica. Ampara ao que te abandona. Lembra-te com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia os teus adversários, socorre aos que te ferem e caluniam. Estende mãos amigas aos que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que produza. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor, que regenera sem ruído. Retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio. Responde à violência dos crucificadores com a graça do perdão. Por abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles nosso Divino Mestre e regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo até o fim dos séculos. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor através da oração, e Jesus te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. E então Jesus, seguindo o conselho do benfeitor amigo Emmanuel, aqui comparecemos em tua presença, de coração aberto, entregando-te a ti, mestre amigo e médico de nossas almas. E queremos, nesta ocasião especialmente, abrindo o nosso coração,
e reconhecendo-nos profundamente imperfeitos, mas nos entregando às bênçãos da oração e ao teu amor infinito, rogando que leve a cada coração vinculado a nós a tua luz de amor, Jesus. Bem sabemos dos nossos erros em nossa caminhada espiritual, mas entregamos o nosso coração tranquilo a Ti nesses instantes, sabedores que a Tua profunda misericórdia saberá amparar os nossos corações, bem como envolverás no Teu amor infinito cada coração vinculado a nós e, em particular, aqueles com quem ainda temos dificuldades a tratar. Ajuda-nos, Jesus, a querer silenciar as nossas dificuldades, diminuindo assim os efeitos danosos de muitas ações impensadas de nossa parte. E ajuda nos exercícios de agora, pela oração dos nossos adversários. Ajuda-nos, Jesus, a refletir em tantos corações necessitados na humanidade inteira. Portanto, que possamos vibrar de nossa parte, pois que aqui já estamos um tantinho melhores vinculados ao teu coração. E ainda que imperfeitamente, em preces junto a Ti, que outrora o Teu amor nos acolheu e nos acolhe, que agora a vida nos oferece oportunidades de aprendizado e de esclarecimento, pois que possamos, desde já, através desta prece de nossas vibrações, trabalhar um tantinho mais na reconstrução do que dantes destruímos. Que essas vibrações serenas do nosso coração possam nos acalmar e se elevar ao mais alto com o pedido de bálsamo, não apenas para nós, mas para todos os que verdadeiramente necessitam, Jesus. Que possamos mentalizar um planeta Terra onde o entendimento predomina um tanto mais. Que possamos mentalizar o nosso dia de amanhã mais cheio de compreensão de nossa parte, pelo esforço que iniciamos desde já, agora, quando Tuas mãos bondosas pousam sobre os nossos corações, acalmando-nos o sentimento. Que possamos ainda mentalizar o dia de amanhã, repleto de trabalho, de orientação e de disposição para o bem, guiando os nossos passos. Que a luz do Teu amor acompanhe-nos e que possamos estar um tanto mais predispostos a ouvir os Teus emissários de amor, inspirando-nos para ações melhores, principalmente em nosso mundo íntimo. Graças Te damos, Jesus, pelo Teu amor que sempre está conosco. Que assim seja.